Boas-vindas para vocês ao webinar. Essa é uma jornada de trade marketing na terceira edição, onde eu fui convidada aqui para estar com vocês falando um pouco mais sobre a minha perspectiva sobre o trade marketing. A ideia é que a gente possa trocar e trazer ideias aqui de como otimizar o processo de trade marketing, pensando desde o planejamento até a execução em loja. Aqui é um bate-papo, então junto comigo estará o Armando, onde a gente vai falar um pouco das nossas experiências, do que a gente tem vivido, mas como tudo é muito novo, é legal que vocês tragam aqui dúvidas, para que a gente possa ir se ajudando a responder e tentar que o negócio para vocês aconteça da melhor forma possível. Tá? A gente está aqui na terceira edição, então é super legal, queria reforçar essa questão, porque trade marketing é um tema novo, então sempre falar sobre isso é importante. Então eu queria parabenizar aqui a Neogrid por essa iniciativa, junto com o time da Smarket, porque a gente sabe o quão importante está sendo aí os desafios que está sendo para trade marketing. Então toda vez que a gente tem um conteúdo dessa natureza, eu acho que é importante, então queria parabenizar. E já aproveito para agradecer o convite. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou especialista em experiência de compra. Eu tenho uma empresa que chama Shopper2B, para quem não conhece, mas tenho uma relação aí de longo prazo com a Neogrid e atuo como consultora. Então, estou aqui nos dois papéis, apoiando a Neogrid nesse webinar e também trazendo um pouco da experiência que eu tenho como Shopper2B. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado de bens de consumo, então conheço bastante o mercado que vocês atuam. E tenho ajudado, pessoal, a que os meus clientes se relacionem melhor com os clientes deles, né? Então, como eu ajudo a conhecer melhor esses clientes, como eu desenvolvo estratégias, sejam de CRM ou de trade marketing, que é o que a gente está falando aqui. Para trade, especialmente, que é o tema de hoje, eu tenho apoiado, ajudando o varejo a mapear os pontos comerciais de oportunidades na loja e também ajudando a direcionar quais são as marcas aí potenciais que vocês têm para negociar através de um trade book que a gente entrega. E a Smarket tem sido minha parceira aí nessa trajetória. Bom, já falei de mim, eu queria contar um pouco sobre a Neogrid, que foi quem, como eu disse, está liderando esse conteúdo, para dizer um pouco sobre o quanto a Neogrid tem crescido e se desenvolvido para atender a todos vocês. Vocês sabem que a Neogrid tem a maior malha de dados da cadeia de bens de consumo do Brasil. Para que vocês tenham uma noção, ela cobre aí já 80% do volume do varejo aí, de tudo que é comercializado no Brasil, e ela tem se estruturado para atender nas diferentes frentes que são importantes, seja para o varejo ou seja para a indústria. Então tem um pilar que se chama inteligência comercial, para apoiar nessa inteligência e nesse conhecimento dessa gestão de dados, que tem sido super importante. Na cadeia de suprimentos, que originalmente a Neogrid era conhecida, né, porque agora tem um ecossistema maior, mas ela está muito bem estabelecida na cadeia de suprimentos, e tem o EDI, que eu imagino que muitos de vocês sejam clientes. Também tem a parte da frente de execução de varejo, que é o que nos traz aqui hoje, para que tenham todas as soluções voltadas para o varejo. Então, para quem não conhece, eu recomendo para que vocês depois procurem, porque tem bastante soluções voltadas para isso. E na parte de integração, onde tem todo um esforço para entender, para poder proporcionar essa colaboração aí entre varejo e indústria. O foco é atender todo o ecossistema, então pensem que a Neogrid está ajudando vocês a pensar desde o produto lá, a sair o pedido até chegar no shopper. Então, tem uma frase que eu gosto muito que a Neogrid sempre traz, se o cliente não comprou, ninguém vendeu.
Então, esse alinhamento entre indústria e varejo tem sido cada vez mais importante, e a Neogrid está trabalhando para desenvolver bastante coisas nesse sentido, com inteligência artificial, então tem bastante coisa nova, e vale a pena vocês ficarem aí atentos a tudo que está acontecendo, e claro, aproveitar para convidar vocês para o Neogrid Summit, que vai acontecer dia 15 de agosto, para quem ainda não se inscreveu, eu recomendo a participação, é um conteúdo, uma agenda completa, com muito conteúdo interessante, voltada para o negócio de vocês. Então, quem não fez a inscrição, não esqueçam, aí dia 15 de agosto vale a pena, eu estarei lá e vai ser um prazer encontrar vocês. Bom, falei demais aqui, é importante dar esses recados, mas eu queria, antes da gente começar a bater um papo, aproveitar para dizer que a gente tem no chat que alguns já estão escrevendo aqui e se apresentando, então obrigada aí o Luiz Canelas que comentou aqui que é de Curitiba, está na área de trade, na rede Ítalo. Depois a gente tem aqui a Vanessa do trade do Grupo Coque. Então vão utilizando esse chat aqui para a gente poder conversar, e sempre que possível eu venho aqui para entender quais são as dúvidas, as perguntas de vocês, para que a gente possa bater um papo. Tá? Então, eu queria introduzir agora o Armando. O Armando Freda, ele da rede Top e do Presseiro, né, do grupo do G-Top. Queria que o Armando se apresentasse, contasse um pouquinho sobre ele, para que depois a gente pudesse começar a conversar. Pode ser, Armando? Pode ser. Bem-vindo. Opa, vamos lá. Bom, muito prazer, eu sou Armando Frena, eu sou trade de execuções aqui do G-Top, né, da nossa central aqui de negócios. A gente abraça aí o grupo Rede Top e Presseiro, né, que seria o nosso cash aí. No mais, eu acredito que eu vou esboçar um pouco do que a gente consegue apresentar aí no nosso dia a dia, né, principalmente para referente à parte do Smart. Toda essa ideia de mapeamento de loja, de execução lá na ponta, né, que é o mais importante, né? Então a gente tem que entender bastante a demanda da loja, né, entender como funciona também essa parte. Falo mais eu da minha parte, né, mercadista, e trazer melhorias sempre para deixar o trabalho mais eficiente, né, ter essa comunicação de comercial, indústria e loja, tudo rodando 100% alinhado, né? Eu acho que seria isso a minha apresentação, um pouco mais curta. Bom, tá ótimo, obrigada. Acho que o pessoal está ansioso para te ouvir. Eu vou fazer uma introdução aqui para contar um pouco sobre a minha perspectiva sobre esse mercado, sobre esse negócio, trade marketing, né? Para depois a gente poder trocar uma ideia aqui. Mas obrigada pela apresentação, Armando. Uhum. Pessoal, eu queria fazer uma introdução rápida para que a gente pudesse entender quais são os motivos que o trade marketing, por que tanto estamos falando sobre trade marketing, como que vocês podem ajudar o negócio de vocês. Bom, o primeiro contexto que a gente precisa entender é que o varejo, no geral, tem tido grandes desafios de caixa. Então, na maioria dos varejos que a gente tem falado, a questão do investimento, a questão do caixa tem sido algo importante, e tem sido cada vez mais desafiador como eu combino essa questão do caixa, como eu combino a questão dos aumentos de custos que tem acontecido, e também a questão da concorrência, né? Cada vez que a gente olha para os nossos concorrentes, a gente entende que eles não são mais aquele que está do nosso lado fisicamente, ou no nosso bairro, ou na nossa cidade, porque a gente está concorrendo com pessoas do mundo digital, pessoas não, desculpa, negócios do digital. A gente tem até outras varejistas que até a gente achava que não poderia concorrer, mas que hoje vendem produtos igual aos nossos, como, por exemplo, uma Magalu ou um Mercado Livre, que acaba, de uma certa forma, tendo concorrência conosco. Então, todo esse desafio de caixa, de aumento de custos, de muita concorrência, a gente precisa o quê? Buscar soluções que ajudem a gente a se conectar com o nosso consumidor. E aí entra, claro, o que eu considero muito importante, que é o conceito da experiência de compra. Né? Então, tudo que a gente pensa sobre experiência de compra está relacionado à conexão emocional que eu tenho com o meu cliente. Como eu saio
dessa questão racional de falar somente de preço, de coisas que ele possa ter na cabeça dele de comparativo, e o preço é o primeiro que acaba acontecendo isso, e passo a trazer soluções que estão ligadas a questões emocionais. Então, como eu conecto a minha marca ao meu consumidor, como eu faço ações no ponto de venda que possam se conectar, que sejam mais atrativos para ele, e o trade marketing tem tudo a ver com isso. Então, eu queria deixar 3 pilares aqui que são importantes para vocês pensarem. Como eu gero emoção no meu cliente, como eu faço ele ter sucesso na compra dele, então ele entrar na minha loja, ou acessar meu site e conseguir comprar o que ele comprou, o que ele foi comprar, e que a gente tenha o menor esforço seja do cliente ou seja da nossa parte. E aí o trade marketing ajuda muito nesse sentido. Como eu trago interações que eu possa ser mais eficiente, que eu possa atender ou atrair mais meu cliente, fazendo com que isso seja mais fácil. E isso está atrelado ao quê? A estratégia, está atrelado à indústria que eu vou fazer parceira, está atrelado a como eu conecto as ações que eu quero fazer à loja, que é super importante. Então, todo o esforço de trade marketing, a operação precisa estar sabendo, precisa ser alinhada para que isso funcione da melhor forma. Então, pense sempre nesses 3 pilares: como eu trago mais emoção para o meu cliente, como eu faço com que ele tenha sucesso e como isso seja feito com o menor esforço possível. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa na era do relacionamento, o trade marketing tem um papel muito importante aí, né? Primeiro, a gente está falando que a gente tem que trazer experiências memoráveis e personalizadas, e aí a gente vai falar bastante sobre isso, mas as experiências que a gente pode proporcionar em loja podem fazer diferença para esse relacionamento com o nosso cliente. Depois, as ações, pessoal, precisa estar focado, claro, na necessidade do shopper. Isso não deve estar desvinculado ao que vocês têm de estratégia e o que tem de estratégia é a indústria, mas precisa fazer sentido para o cliente, né? Não precisa ser aquele ganha-ganha nas 3 pontas, para o varejo, para a indústria e para o consumidor. Então, isso é super importante. E o ponto de venda, né, o nosso e-commerce, o nosso aplicativo, ele se torna palco para construir esse relacionamento. Então, como eu vou desenvolver essa conversa, como eu me conecto com o meu consumidor através dessas experiências. Tudo começa pelo planejamento, né? E aí a gente pode pensar como que isso conecta com os objetivos que eu tenho do meu negócio. Quais são as categorias que eu preciso desenvolver? Quais indústrias eu tenho aí mais abertura ou potencial para crescer? Mas tudo isso parece ser muito bonito no PowerPoint, mas a gente sabe que talvez alguns ainda precisam, não tem uma área de trade marketing formada, e não necessariamente isso é premissa para que a gente possa desenvolver trade, mas eu sei que alguns varejistas ainda estão engatinhando nessa questão de trade marketing ou nessa conversa. Então, para eu parar de falar um pouquinho aqui, eu queria trazer o Armando para a conversa, para que ele possa trazer essa perspectiva sobre por onde começar, né, Armando? O planejamento, como que a gente pensa no planejamento se a gente não tiver tudo estruturado? Quais são as dicas que você pode trazer para que as pessoas que estejam te ouvindo entendam por onde eu começo, o que eu considero, qual que é a sua experiência, o que você tem visto aí no mercado para ajudar a pensar nesse momento atual sobre o trade marketing? Bom, vamos lá. Bom, hoje realmente a nossa equipe ela é bem júnior, né? Como eu tinha comentado já anteriormente, nas nossas conversas. Então, a gente ainda está iniciando, a gente ainda entende, a gente entendeu desde o início que era importante ter um trade marketing, né? Justamente para ter todo esse controle, toda essa gestão, né? Principalmente do que vem da indústria, né? Principalmente nessa ideia que você exemplificou aí sobre gerar conexão, né? Então, a gente precisa ter, querendo ou não, a gente precisa ter um mapeamento do que a gente pode entregar dentro de loja, entender as demandas de cada loja, e aí entra o trade marketing, né? A gente também, a gente estica um braço a mais dentro da loja também, olhando, entendendo a necessidade do shopper, sempre entrando como um cliente dentro da loja. Às vezes a pessoa que está lá dentro, ela começa a rodar no automático, então ela para um pouco de entender as oportunidades que a gente pode ter dentro de loja, né? E o trade, ele entra
nessa parte, né? Então, assim, hoje a gente tem, o que eu julgaria mais importante é ter um trade de execuções, ter alguém rodando em loja, a pessoa precisa conhecer, precisa estar dentro da loja, precisa entender como funciona tudo, né? E principalmente entender a demanda dos profissionais que estão dentro da loja, né? Eu acho que o trade ele também, ele não só serve para isso, mas ele serve também para comunicar um pouco a questão da loja com o nosso comercial, com a indústria, né? Fazer um link geral com todo mundo, né? Ah, o que eu posso trazer de experiência, né, no primeiro momento seria isso. A gente entende que é muito importante o trade, principalmente por essa questão de mapeamento, de comprovações, que a gente também, né, para a gente ter os nossos parceiros, ter a indústria como nossa parceira e levar as comprovações em si, né? É, toda a questão do mapeamento é muito importante. A gente está cada vez mais crescendo nessa questão do mapeamento. O que eu poderia dar de dica principal, agora fica até um pouco abstrato para mim pensar alguma coisa muito específica para pensar, né? Mas toda a questão de mapeamento ela é importante. Até diria eu que a, me fugiu a palavra agora, perdão. Não, não tem problema. Mas assim, a gente tá engatinhando, a gente ainda é uma equipe jovem, a gente ainda está aprendendo muito. Toda essa oportunidade que a gente está tendo de iniciar um projeto de trade, né, dentro da nossa empresa, a gente consegue entender e testar com mais facilidade, a gente consegue puxar mais experiências, a gente consegue trazer é, mais posições, mais ideias, a gente consegue entender. Então, por isso que a gente ainda, por isso que até não tem tantas coisas para relatar, mas eu acredito que a gente vem crescendo cada vez mais, a gente está posicionando o trade dentro da empresa como algo importante, e toda empresa está entendendo que o trade ele é importante em si, né? Então, essa comunicação que a gente tem com a indústria está cada vez ficando mais fácil, né? Conversar com a indústria, e por aí vai. Eu acho que no Perfeito. geral seria isso. Não, perfeito, Armando. Acho que o que você está trazendo primeiro o trade é novo para todo mundo, então estamos aprendendo o tempo todo. Acho que essa é a primeira mensagem, né? Depois não existe um certo e errado. Cada rede está buscando a sua forma, e o que o Armando trouxe como eu, sendo responsável pelo trade, ou querendo trazer esse olhar de trade, trago um olhar estratégico da loja, né, do que está acontecendo no ponto de venda para dentro, né? Porque às vezes a gente tem o time interno voltado às negociações, voltado aos resultados, e como eu posso ser aquela pessoa de tem uma solução aqui, tem uma sugestão para fazer, vi no ponto de venda que isso pode acontecer e trazer isso para dentro para que a gente possa inovar ou buscar outros caminhos de negociação. Então, acho que esse é um ponto importante e que a maioria, né, quando a gente olha para a maioria no varejo hoje, está nessa fase, né, de começar a olhar, de começar a se estruturar, e o Armando está trazendo aqui a referência de que talvez a gente tenha que ter uma pessoa que olhe para isso e ajude a melhor forma do meu varejista trabalhar. Né? Então, acho que esse é a primeira mensagem que a gente tem aqui. Né? E aí, Armando, você trouxe um ponto importante que eu queria engatar aqui, que a gente não faz nada sozinho. Então, a gente entende sobre os nossos objetivos, a gente entende sobre os nossos desafios como varejistas, mas a gente tem um braço super importante que é a indústria. Né, de como a gente traz a indústria para o jogo, de que já é algo normal para a gente essa negociação com a indústria, mas como a gente foge daquele dia a dia e começa a ter outras conversas com a indústria para ajudar a engajar o time interno, para mostrar, olha o potencial que a gente tem de fazer a negociação de volume, que faz parte e precisa acontecer, mas outras conversas que vão nos ajudar a rentabilizar melhor o negócio. Então, eu queria que você contasse um pouco também dessa relação com a indústria e como vocês têm construído isso. A relação, ela sempre foi, de certa forma, boa, né, no geral. É lógico que a partir do momento que a gente consegue ter um pouco mais de controle do que a gente tem dentro da loja, a gente consegue testar com mais facilidade, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Vou usar exemplos genéricos aqui para ficar um pouco mais fácil, né? A gente fala um pouco sobre o Rap10, um produto ali que a gente tem de referência, é normal, acho que tem em todos os varejos. Que local que ele encaixa, que espaço a gente pode trabalhar com ele.
como a gente pode testar ali dentro do PDV. Então, a gente tem um braço do trade nessa parte, né? De fazer esses testes, de entender como aquele produto vai se comportar com dados e tudo mais. Então, a gente também faz esse trabalho de análise, né, dentro do processo. E a gente mesmo pode levar isso para a indústria, né? A gente pode fazer testes internos com o trade e a partir desse teste interno a gente pode levar isso para a indústria. É lógico que a indústria ela sempre está bem munida de informações, né, de como ela consegue distribuir o produto dela, mas a gente também a gente tem o nosso dado interno, né, do nossos consumidores, da nossa clientela, do nosso público-alvo, a gente consegue direcionar. Então, acho que todo mundo deve sentir isso, que tem lojas, por exemplo, a gente tem várias lojas, mas cada loja tem um perfil diferente de cliente, né? Então, a gente consegue levar isso para a indústria, né? E trazer isso como benefício também e aumentar as vendas de X produto, etc, né? E aí, por isso que eu bato bastante na tecla do mapeamento, mas o trade, eu acho que eu até estou batendo muito na tecla do mapeamento, mas eu acho que hoje o trade ele consegue trazer esse dado com bastante maestria, né? A gente ainda vem engatinhando nessa parte, mas a gente já sente que está transformando um pouco a questão das negociações em si, né, facilitando cada vez mais aí para o nosso comercial, principalmente, porque realmente o comercial a gente entende que a linguagem deles é um pouco diferente, né, da nossa linguagem que está dentro da loja. Então, seria mais ou menos isso, né? A gente consegue trazer informações para a indústria, né, e trabalhar cada vez mais os melhores pontos para cada indústria, especificamente, né, de Perfeito. acordo com cada perfil e cada loja, né? Super importante isso que você está trazendo, Armando. A gente é importante que o varejo se empodere dos números, do conhecimento que tem do cliente. Então, aqui eu conheço meus clientes, eu conheço minha região, eu entendo dos diferenciais que eu tenho aqui, e aí eu somo essa informação que a indústria traz sobre eu conheço o produto, eu conheço a categoria, como a gente dá um match nisso de o que faz sentido para aquele momento que eu quero executar com o que a indústria pode somar. Isso é super importante, né? Talvez eu esteja chovendo aqui no molhado, a gente sempre trabalhou com a indústria trazendo informações e a gente executando, e o varejo agora ganha um protagonismo em dizer, não, olha, vamos juntar as informações aqui que eu tenho para que eu possa atender os clientes que vêm na minha loja, que eu conheço. Lógico que a indústria vai trazer informações para somar, mas é super importante esse conhecimento que o varejo tem sobre o seu negócio. Então, check nisso que o Armando falou sobre isso. Outro dado importante que ele trouxe aqui é a importância da gente monitorar e acompanhar essas ações feitas. Né? Como eu disse, a gente tem lá o triângulo do ganha-ganha, onde a gente precisa ganhar, a indústria precisa ganhar e o cliente precisa ganhar. Então, quando a gente fala que a indústria precisa ganhar, ela também está pondo investimento, ela também está acreditando no negócio de vocês. Então, é importante que a gente mensure esse resultado. Ai, Bruna, não aguento mais vocês falando dessa coisa de mensurar. É super importante. E aí, porque eu vou trazer a visão do que eu tenho visto de fora. Aqueles varejistas que têm trabalhado em conjunto e mostrar os resultados, né, mostrar onde estão aí os desafios, onde a gente acertou, onde a gente errou, isso permite que a indústria volte para casa e pense, preciso fazer diferente da próxima, e o varejo também aprende para a próxima ação. Então aí todo mundo aprende e gera uma relação de confiança super importante. Tayane está até falando aqui sobre um e-book sobre o que fazer e não fazer, erros e acertos, que evita ou minimiza esse erro, né? Então, quem quiser baixar aí, super recomendo, mas acompanhar o resultado é positivo, isso precisa acontecer, isso faz parte da negociação, né? Do negócio, né, Armando? É um ciclo. Uhum. A gente negocia, a gente executa e a gente mensura e entende quais são os resultados. Isso é super importante, né? Exatamente. É lógico, a gente entende também que o trade não faz isso sozinho, a gente precisa ter uma inteligência comercial atrás, né? Todo um posicionamento do CRM, etc, né? Uhum. Mas é importante ter esse conjunto, né? Então tudo é uma engrenagem, né? Então a gente entende mesmo que o trade hoje ele é né? Dentro da nossa empresa a gente entende que o trade ele está ali para trazer mais experiências de dentro da loja, né? Perfeito. Que querendo ou não às vezes fica um pouco distante. A galera sempre costuma trabalhar em ambientes separados, então
trazer bastante dessa experiência de loja. E não só isso, né? Eu acredito que hoje o trade, a gente tem oportunidades de trazer mais coisa dentro da loja, né? Não somente a parte comercial, mas posicionamento de várias outras coisas, né? Então, toda a jornada do nosso shopper, né? Então, entender se o carrinho está funcionando, entender se a entrada do estacionamento tá bem comunicada. Então, a gente até abraça um pouco do marketing junto para trazer a melhor experiência possível para dentro da loja, né? Legal. Isso é um braço também que a gente também traz junto com o nosso marketing. Então, hoje a gente meio que considera que o trade ele caminha bem junto com o trade, né, perdão, o marketing, né, o trade anda bem junto com o marketing, né, então a gente também consegue trazer cada vez mais experiência, né, então querendo ou não, o trade também pode abraçar um pouco dessa parte, eu acho também muito importante, né, não ficar somente fechado ali na questão comercial, né, se tem X pontos para vender, se foi vendido, se está executado ou não. Então é legal que a gente também tem esse braço para entender mais a necessidade do cliente cada vez mais, né? Legal. E a gente falando aqui parece um mar de rosa, né, Armando? Mas acho que talvez a gente É. possa trazer desafios da execução, como que a gente superou. Então, vou trazer um exemplo aqui, depois você complementa aí com que, se você tiver um exemplo para compartilhar com o pessoal. Eu já vivi situações em clientes que eu estava atuando como consultora, onde o varejo negociou a estratégia super bem com a indústria, mas não combinou o jogo com a loja, né? Então, às vezes, isso é super comum de acontecer, e aí ninguém ganha, não dá certo para ninguém. Então, houve aí um alinhamento de comunicação, de tudo que está se planejando, conversar com o time de loja para garantir que tudo vai ser executado, data, onde vai ser, etc. Então, aqui foi um exemplo que eu vivi que eu acho que é importante compartilhar aqui sobre este olhar para a loja, que tudo acontece na loja. Ou a maior parte, quando a gente está falando de execução de trade marketing, acontece na loja. Então, quais são os desafios aí de execução, ou o que você pode trazer de exemplo que aconteceu e como que foi superado aí por vocês? Bom, hoje a nossa comunicação com a loja é praticamente por completo via Smart, né? A gente, falando em questão da execução, né? Então, hoje a gente consegue cadastrar nossas atividades no Smart, a gente consegue trazer essa informação para o supply entender se a gente tem a mercadoria ou não, enviar para a loja, e na loja vai chegar, né, a mercadoria, e aí logo vai chegar também a informação ali do Smart, né? Hoje a gente entende que o trade também abraça muito a questão da auditoria desses pontos extras, né? Eu não conseguiria trazer hoje um exemplo prático mesmo, porque a gente vai de certa forma, resolvendo à medida né, que a gente vai Legal. conseguindo entender o problema. A gente gosta muito de rastrear o problema e resolver, então até isso eu posso falar para vocês que com bastante tranquilidade, que o Smart sempre deu suporte para a gente referente a essa parte. Então, a gente vem melhorando cada vez mais, né? Eu realmente só não consigo pontuar alguma coisa muito prática, mas toda a comunicação vem melhorando cada vez mais. A gente até está tendo uma grande mudança também da própria plataforma, a gente está evoluindo cada vez mais. Mas hoje a nossa comunicação ela é feita direto Smart, então a loja ela recebe pelo aplicativo, né? Então ela consegue ir lá entender quais produtos ela tem, ofertas, que pontos extras ela tem que montar ou desmontar. Então a gente cada vez mais está evoluindo ali também nessa parte, né? Junto com o nosso gerente de contas ali. E agora até com essa nova mudança aí do Smart 2.0, então a gente está melhorando cada vez mais, né? Bom. Principalmente na gestão ali do que se refere à parte de áreas, a gestão de ações, etc, né? Até um ponto ali sobre também entender qual indústria está negociando mais para aquela loja, qual tá vendendo mais, está tendo mais conversões, então a gente consegue tirar bastante dado ali, né? Mas hoje eu não consigo pensar num exemplo muito Não, prático mas de, eu de acho que você já dificuldade. trouxe um exemplo ótimo, que é assim, porque, e aí, pessoal, eu só tô
ajudando o Armando aqui a pensar, porque ele diz lá no começo que é júnior, né? Então, mas eles já estão com ferramentas para ajudar. Então, a gente não tem uma estrutura ou uma estratégia tão júnior assim. Eles já estão com ferramentas que ajudem, não tem algo tão manual acontecendo. Então, talvez essa facilidade de superar, de fazer gestão do negócio, é porque a ferramenta tem ajudado a antecipar isso, né? Ou de uma forma mais rápida, consertar ou corrigir. E aí, vocês estão vendo a Luísa aqui na tela, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela, que ela vai contar um pouco sobre as novidades da Smart e ajudar a potencializar isso que o Armando está falando. Então, tecnologia, né, Armando? Entendo que é algo importante para ajudar, porque a gente manualmente ou humanamente é impossível que a gente faça gestão sobre tudo, e aqui a gente fica torcendo para que aconteça várias negociações ao mesmo tempo de várias lojas, e aí, de fato, ter uma ferramenta que ajude nesse sentido é um passo para que a gente diminua esses desafios da execução e possa ter mais controle de tudo que está acontecendo. Então, faz super sentido o que o Armando trouxe aqui como resposta. Armando, eu sei que você falou sobre essa questão de que vocês estão aprendendo, que vocês estão começando, mas para você, qual você acha que foi o principal aprendizado ao longo dessa jornada, né? Se você olha lá para trás e pensa e olha, fala, puxa, estava assim e hoje eu já estou nesse patamar. O que você traz aí de principal mensagem de aprendizado ao longo disso que vocês estão desenvolvendo em trade marketing? Até vou aproveitar para comentar também. Eu acho que realmente eu falo mesmo que a gente é júnior, porque a gente ainda está aprendendo muito, né? Mas é porque realmente é um aprendizado diário, né? Então cada vez mais a gente vem aprendendo, né? E realmente, eu acho que seria impossível pensar como essa comunicação rolaria de forma manual, né? Então, fica muito mais prático hoje. Se eu quero entender se aquela loja, se X loja executou tal ação ou não, é muito mais prático. Eu puxo um relatório, tá tudo certo, né? E aí direciono para a loja. A loja em si também consegue também direcionar com mais facilidade, né? É uma informação, né? Porque vem direto pelo aplicativo também. Então, poxa, tal ponto extra não chegou mercadoria, né? Ela consegue pontuar ali no aplicativo e a comunicação flui, né? A gente não depende mais hoje de ter né, de levar e carregar a informação. A informação sempre vai estar chegando, vai estar rolando, né? Olha, falando sobre o maior aprendizado, eu acredito que, sendo bem sincero, a gestão do todo, né? Eu acredito que é impossível hoje gerir tudo sem ter uma plataforma, sem ter alguém para cuidar e nos auxiliar, principalmente referente à parte das lojas em si, do mapeamento, né? Realmente extremamente delicado pensar como funcionaria. Eu vou ser sincero para vocês que eu não tenho uma referência tão grande de como era antes sem plataforma, né? Então não conseguiria julgar tanto, mas eu não consigo pensar em um formato da gente trabalhar sem ter essa plataforma, sem ter uma plataforma para a gente direcionar todas as ações, né? E toda essa comunicação que a gente tem, que rola, né, em todas as lojas, né? Cada vez mais para mim, venho aprendendo. Eu falo que sou júnior porque realmente eu aprendo mesmo diariamente. Então, cada dia a gente tá moldando, tá aprendendo. O que eu poderia dar como referência é que o trade ele precisa ser 100% adaptável, tá? É a maior referência que eu tenho hoje, o maior aprendizado. É impossível hoje a gente estar engessado trabalhando no trade. A gente precisa ter uma malemolência de entender, de flexibilizar uma informação, de buscar a informação direto na fonte, rastrear a informação. Então, é importante ter essa adaptabilidade aí no trade em si, né? Eu acho que seria o maior ensinamento que eu aprendi hoje com o trade, né? Legal. Eu acho que está aprendendo mesmo, está aprendendo com o carro andando. O trade tem feito isso com o mercado como um todo. Então, se eu pudesse trazer aqui referências do que eu tenho vivido e visto o varejo aprender, como eu olho para a loja e entendo o que é ponto aqui de negociação do comercial, o que é ponto de espaço que eu trago, que eu deixo, por exemplo, para os meus folhetos, e o que eu uso para a negociação do trade marketing. Isso é tudo junto, isso é separado, eu já combinei o jogo dentro de casa para que a gente não tenha dúvidas aí, então acho que é importante pensar nessa questão de execução. Um aprendizado grande também, eu acho que é olhar para o digital.
a explorar um pouco mais, explorar bem mais, na verdade, um pouco mais não, explorar bastante o digital, porque eu acho que a gente está ainda condicionado, não estou generalizando aqui, porque eu acho que imagino que é o que muitos de vocês já fazem, mas como mensagem geral, o digital tem muito potencial para ser desenvolvido, para ser negociado, para aprender sobre como fazer a gestão de lá. Então, considerem o digital algo super importante que alguns varejistas ainda não estão olhando. Uma outra questão é como eu olho da minha estratégia de trade marketing e penso como que eu me conecto nos JBPs, né? Então, algumas das empresas, né, devem fazer bastante JBPs. Daqueles que eu já tenho planejado, cabe algo que eu posso trazer para trade marketing? Como que eu trago isso? Como que eu faço essa conversa, né? Então, talvez um alinhamento com o comercial para entender o que, que já foi oferecido, o que, que vocês estão pensando, o que, que faz sentido eu trazer adicional, é super importante porque o JBPs já estamos num patamar diferente, né, com a indústria, então aproveitem desse momento, mas olhem para o trade marketing além do JBPs, claro. Quais são as outras formas que eu posso negociar com outras indústrias que eu não tenho tanta influência. E o último, gente, esqueci. Ah, lembrei. Você não precisa fazer tudo para todas as lojas, né? Às vezes você tem uma negociação, você tem 50 lojas, sei lá, 20 lojas, quais são aquelas lojas que fazem mais sentido dependendo daquele potencial, daquele perfil do produto. Então, pensem nisso também para que vocês possam fazer a execução de acordo com o que faz sentido. Eu vou emendar aqui na pergunta do Paulo, porque era a minha próxima pergunta e acho que tem super a ver, Paulo, a gente está alinhado aqui, porque eu ia perguntar qual o impacto geral na estratégia de trade marketing no negócio, né? E sem dúvida, o trade marketing nos ajuda a influenciar ou trazer de uma forma positiva aquilo que eu quero mais apresentar para o meu consumidor, né? Então, imagina que eu tenho a gôndola com todos os produtos, se eu dou o protagonismo para algum produto, de alguma forma, eu incentivo essa mudança de comportamento do consumidor. Eu faço com que isso apareça mais do que as outras, né? E aí, só para contextualizar, a gente tem que pensar que isso que eu estou influenciando, isso que eu estou mostrando mais para o meu consumidor, tem que ser bom para o meu negócio, tem que ser rentável, tem que fazer sentido para mim. Então, não sei se você quer falar um pouco sobre isso, Armando, sobre o quanto você percebe que essa gestão, esse racional que a gente tem feito, tem ajudado a mudar ou potencializar essa mudança no comportamento de compra dos clientes de vocês. Uhum. Bom, eu acredito que daí é uma informação que a gente traz junto com o que a gente tem de experiência do nosso CRM, né? Trazendo muita questão de comportamento. Então, em várias reuniões de alinhamento, a gente está entendendo hoje que está mudando bastante, né? Então, sobre produtos específicos, né? Que estão mudando um pouco de posição, produtos que são consumidos juntos, que antes não eram tão juntos, né? Então, a gente realmente nota que está tendo um comportamento diferente. A gente nota que cada vez mais está mudando o comportamento, né? Principalmente na questão da compra em si, né? Então, a gente entende que hoje a gente tem estratégias para mudar um pouco a visão, um cartesiamento diferente, como você mencionou, a questão de um posicionamento diferente também. Então, eu usei um exemplo ali antes genérico, mas o que está vendendo mais com a linguicinha? É a Coca-Cola? É a água mineral? Então, a gente vai moldando conforme cada loja vai, né? Conforme cada demanda de cada loja, né? E o trade está dentro disso, né? Entender esses pontos, entender essa informação e executar isso em loja, né? Aliado, é claro, junto com o comercial, a gente também acredito que todo mundo anda junto, né? Então, não é só trade isso, mas todo um conjunto, né? Todo um conjunto de informações que a gente vai levando junto para a loja, né? E é lógico que dentro de loja a gente consegue entender com muito mais facilidade essa informação, né? Se faz sentido aquele ponto, se não faz, trazer essa informação para dentro da loja, porque hoje não basta só ter a comunicação de um dado, né, do comercial que a linguicinha vende com água, vende mais com água com gás, né, pelo cupom. A gente tem que chegar na loja, a gente tem que explicar o porquê, a gente tem que tentar fazer com que a loja entenda que está mudando o comportamento, né? Que o feijão do lado do arroz às vezes não vai vender com tanta facilidade, né? Estou dando um exemplo aqui genérico, mas é só para tentar exemplificar, né?
Então, eu acho que é mais isso, está mudando cada vez mais. Então, se a gente precisa se adaptar, né? Se a gente não se adaptar, a gente vai começar a perder um pouco essa questão, né? De um consumo um pouco mais assertivo para aquele público, para aquela praça, né? Perfeito. Não, e ótimo você ter falado de CRM, porque eu acho ele fundamental e estratégico para a gente poder entender e dar o tom, dar o caminho que a gente acha que faz sentido para o nosso negócio, né? Então, quando a gente todo mundo já deve ter escutado sobre o case do Walmart, sobre fraldas e cerveja, mas para quem não conhece, eles identificaram Boa um tarde. certo comportamento onde tinha no mesmo ticket uma correlação entre fralda e cerveja. E aí eles foram entender a fundo, tinha uma questão de porque normalmente quando a mulher ganha o bebê, ele vai lá no supermercado comprar fralda ou na farmácia comprar fralda, mas nesse caso era o supermercado Walmart. Eles aproveitavam e passavam na gôndola de cerveja e comprava a cervejinha dele. Então, num primeiro momento, você fala, nossa, não vou nem olhar para isso porque não faz sentido, mas tem o sentido, tem um porquê. Então, os dados ajudam muito a gente a entender como a gente pode aproveitar desses cross-category, dessas ações em conjunto. Então, é bem legal trazer esse ponto, Armando. Eu queria fazer aqui uma pergunta que chegou da Vanessa Belato. Obrigada pela pergunta, Vanessa. Primeiro, parabenizar aqui você, Armando, por vir falar aqui sobre trade. E aí ela pergunta assim, como a estrutura de trade tá? Como que é a quantidade de pessoas, nomenclatura de cargo? Como que vocês estão trabalhando isso na rede top? E quantas lojas vocês possuem atualmente? Hoje a gente conta com 27 lojas, né? E a gente está expandindo cada vez mais. Hoje a nossa equipe de trade, ela, como eu disse, né? Essa é a questão onde eu digo que ela é júnior. Hoje a gente tem um analista de execução e a gente está entrando um trade de execução novo agora, né? A gente já está iniciando o treinamento dele. E a gente tem um trade que fica na central, né? Que daí ele só realmente ele trabalha mais com as nossas demandas. Então a gente tem uma pessoa na loja para levar a informação, e a gente discute entre nós trades e a gente leva essa informação para o comercial e etc, né? Então existe um trade de planejamento, existe um trade de execução. Hoje a gente está construído dessa forma, né? E aí a gente não tem uma liderança, um trade de liderança, né? A gente está em conjunto com o nosso marketing, né? Tá, vocês estão Seria isso dentro a da nossa. estrutura de marketing? Exatamente. A gente entende que acompanha muito, principalmente por toda a conjunção de loja. E aí, um pouco do que eu falei antes ali, né? A gente acha que o trade, como ele está na loja, ele tem mais poder do que só mapear a loja, né? Uhum. Então, né, ele tem uma ferramenta enorme na mão que é poder se deslocar, entender loja a loja como funciona. Então, a gente leva cada vez mais informação. Então, o trade ele abraça mais a parte do marketing junto e Fui eu que travei ou fui o Armando? Voltou, Armando? voltou. Ah, boa. Deu uma paradinha, mas voltou. Fala. Terminou? Eu terminei, Ah, eu não sei se vocês chegaram a pegar o não, você final. falou. Não, você estava falando que tem uma estrutura que fica embaixo de marketing que hoje faz mais sentido para vocês. Exatamente. Então, e Exatamente. aí ela está perguntando se vocês têm uma ferramenta específica de trade marketing para gestão de PDV. Hoje a gente usa a plataforma do Smart, né? Uhum. Hoje somente a plataforma do Smart, né? Hoje ela abraça bastante a gente aí em várias frentes, né? Como eu tinha mencionado antes, tanto na gestão das ações, das comprovações, das fotos, da parte de cartazilhamento de loja, e toda a parte de mapeamento, comunicação do supply. Então, ele abraça bastante a gente em várias frentes, né? Legal, legal. E a gente vai falar um pouco mais, eu já vou passar a palavra para a Luísa para ela poder falar. Para Uhum. finalizar, o Paulo faz uma pergunta aqui sobre se a gente acredita que a pandemia foi um divisor de água para a mudança desse comportamento do consumidor. O que você acha, Amanda? Você sentiu uma diferença? Qual que é a sua opinião? Olha, dessa parte eu já não conseguiria opinar tanto. Nesse período eu não estava trabalhando no varejo. Ah, tá bom. Então Teve eu uma conto. transição.
Eu conto um pouco da minha percepção. Eu acho que a gente teve aprendizados interessantes sobre isso. O primeiro ponto é que a gente obrigatoriamente teve um boom do digital e a gente precisou entender o quanto o consumidor ia permanecer nisso ou não, e a gente viu que diminuiu bastante, talvez tenha voltado para patamares muito semelhantes do que a gente estava vendendo do e-commerce, mas a gente tem um consumidor mais atento a todos esses pontos de contato. Então ele sabe hoje que se ele quiser, ele pode entrar no e-commerce de vocês para comparar. Se ele quiser, ele pode fazer um pedido por alguma plataforma, algum aplicativo de entrega. Então ele tem tudo isso muito claro na cabeça. Então a pandemia, eu acho que abriu a mente do consumidor para entender, e por isso talvez esse maior nível de concorrência que a gente tem hoje, porque o consumidor está mais claro sobre essas questões que antes talvez ele não tinha interesse em buscar, e a pandemia potencializou isso, né? Então eu vejo muito essa questão do digital fazendo parte, e aí a gente vê como hoje a rede social se torna importante para a gente comunicar algumas coisas, né? E que antes a gente não tinha tanto como estratégia. Então, o quanto a gente está usando a rede social para falar sobre a nossa marca, sobre as ações que a gente está fazendo, sobre para contar e ser mais uma forma de se comunicar com o consumidor. Sem dúvida, eu acho que isso a gente poderia aqui fazer uma webinar para falar sobre isso, mas eu acho que esses são os pontos que eu gostaria de destacar. Para finalizar, Lu, para eu poder passar a palavra para você, chegou aqui a pergunta do Helder: como funciona a participação do trade na definição de ofertas e na execução em loja? Armando. Bom, a questão, assim, a gente entende que são linguagens diferentes, né? Então, ofertas, elas realmente são mais direcionadas à parte do comercial, né? Hoje eu acredito que não faz sentido o trade movimentar ofertas, até porque o comercial está negociando, está à frente nesse ponto. Hoje o trade ele está muito mais atrelado à questão de execução. Então, a cobrar, definir pontos, limitar os pontos por loja, fazer os mapeamentos, então entender se, poxa, essa loja tem potencial para entrar um backlight novo, um clipstrip novo, se ela tem espaço para um expositor. Expositor é uma coisa bem delicada, porque às vezes a loja cabe, às vezes não cabe, né? Então, a gente trabalha mais nessa gestão, né? E principalmente na gestão e auditoria dos pontos das execuções em loja. Então, poxa, loja X, ela não executou tal atividade, né? A indústria que tem essa comunicação conosco, ela pode vir nos questionar, né? Poxa, Armando, a gente negociou tal ponto em tal loja, aquela loja não conseguiu executar. O que está acontecendo? Então, hoje o trade ele tem essa liberdade de entender o problema com a loja e tentar solucionar esse problema, né? Então, poxa, se não chegou a mercadoria, por que não chegou a mercadoria? É um problema com supply? É um problema de logística? É um problema que o volume não chegou ainda na nossa central? Então, seria mais essa parte que o trade abraça, né? A parte de ofertas realmente fica mais atrelada à parte do comercial. A única questão ali que a gente entra dentro da oferta seria mais na parte de cartelização, que a gente também abraça um pouco dessa parte, né? Porque, querendo ou não, hoje a cartelização a gente também entende que é um chamariz, né? A gente quer destacar um produto, a gente vai capitalizar ele, vai dar um destaque para ele dentro do ponto natural dele, né, da loja, né? Seria isso, né, mais ou menos. Muito bom. Bom, Armando, eu acho que a gente cobriu alguns pontos aqui de que a gente tinha como compromisso para contar para o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que agora eu passo a palavra para a Luísa, para ela poder falar um pouco mais sobre o que a Smarket tem vivido e visto desses desafios de vocês, né, com as novidades que a Smarket está trazendo, e depois a gente volta aqui para finalizar, encerrar o nosso webinar, pode ser? Fechou? Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Armando, também. Primeiro, muito feliz de estar aqui com vocês e com essas 29 pessoas aqui dispostas a conversar sobre trade. É bem importante para a gente, porque a gente vem, como eu vou apresentar para vocês agora, a gente vem trabalhando muito forte nesse sentimento de colaboração entre o varejo e a Neogrid para a gente chegar nas melhorias, né, da nossa solução de trade. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim, ótimo. Sim. Perfeito. Então, como eu comentei agora há pouquinho, pessoal, o que tem de novo no nosso trade?
A gente vem desde o ano passado, do final do ano passado, traçando algumas conversas e fazendo uma grande pesquisa aqui no time de produto da Smarket para melhorar o que a gente apresenta hoje para os nossos clientes de trade. E quando a gente, né, emerge desse mergulho que a gente faz com os nossos clientes, a gente viu que tem 2 pontos que a gente pode trazer para a nossa solução ser ressignificada. Então, são esses os dados e a inteligência artificial. E aí, para a gente começar a usar dados de uma forma que seja boa para o varejo, que funcione, a gente viu que a gente precisava mudar algumas coisas dentro do nosso produto de trade. E aí a gente tem 3 âmbitos dentro do trade que o nosso produto ficava muito próximo ainda só da parte operacional. Como o Armando falou, né, a gente dá grande importância para como que é feito a comunicação entre o que está dentro do escritório e o chão de loja, mas a gente queria ir além disso com o nosso trade. Então, a nossa ideia para a nova solução de trade, para as novidades que a gente tem trazido, são para a gente realmente extrapolar, né, transbordar a parte operacional. A gente já fazia o operacional, tinha ali uma boa pincelada do gerencial, e agora a gente traz cada vez mais um produto que seja pensado para abraçar essas 3 esferas, de operacional, gerencial e também do estratégico. Onde é que a gente começa a facilitar a vida de quem mexe com o trade hoje no varejo do Brasil. E aí eu tenho aqui alguns spoilers, algumas novidades, né, que a gente tem começado a divulgar para alguns clientes já estão sabendo, já estão ajudando a gente a testar. A gente tem novos fluxos, novas telas, novas funcionalidades que são para a gente melhorar o nosso produto de trade, tudo isso já nativo do nosso sistema do 2.0, então com muito mais agilidade, com uma estrutura totalmente voltada para a inovação. E aí eu vou apresentar para vocês algumas dessas telas. O lançamento oficial não é agora, né? Essa aqui é só para vocês que estão aqui nessa videochamada super exclusiva. A gente tem aqui a nossa central de controle. Então, talvez antes vocês tenham se perguntado, né? O Armando até comentou, porque a gente agora tem mais visibilidade dos fornecedores. E aí, talvez alguém que tenha o nosso produto de trade pense, como assim? Eu ainda não tenho toda essa visibilidade. Mas é porque o Armando já está participando dos nossos testes, né? A nossa tela de trade aqui, esse dashboard, ele traz os principais números para visualização de todo o processo de trade dentro do varejo. Então, a gente tem aqui o faturamento por fornecedor, todos os status de áreas, ações e atividades numa tela só. Então, é bater o olho, filtrar ali pela loja que você quer ver, o período que você quer ver, o tipo de mídia, o tipo de área, e você consegue ter um controle total nessa nossa primeira tela, que é um dos nossos lançamentos. Na gestão de área, a gente traz uma tela que ela é estruturalmente diferente do que a gente tem hoje na outra solução de trade, e ela tenta facilitar um pouco mais como que a gente vai visualizar, né, as nossas áreas. E a gente tem uma novidade que vai muito de encontro com o que a Bruna falou anteriormente, que é poder tipificar se a sua área ela é física ou digital. Então, você vai conseguir, dentro dessa nova tela de trade, ter essa gerência de todos os teus pontos extras digitais. Então, posts de rede social, banner no site, tudo isso pode ser filtrado aqui dentro da nossa plataforma a partir de agora. A gente aqui também tem a parte de gestão de ações, que é a nossa tela principal, né? Ali que é o coração do trade, onde a coisa realmente acontece. Então, a gente trouxe alguns conceitos novos de agrupamento, então, dessas ações por fornecedores ou por status. A gente tem a combinação de diferentes filtros, a gente tem uma gama muito maior agora de filtros. Então, se você está querendo procurar uma ação muito específica dentro das 600 que você tem, você consegue aqui a partir da filtragem. A gente tem uma edição rápida e a gente trouxe tags personalizadas. Uma coisa que eu acho que foi bem legal que o Armando comentou sobre a autonomia do varejo, né, dentro do processo de trade e sobre como eles precisam se adaptar. A gente viu realmente nas nossas pesquisas que todo varejo precisa se adaptar muito. Então, uma das nossas guias desse processo todo tem sido a autonomia. E para isso que a gente tem as tags personalizadas. Então, a gente pode colocar, por exemplo, se você tem um contrato JBP, você pode criar uma tag JBP e todas as suas ações vinculadas a essa tag podem ser filtradas também. Um ponto muito legal de tudo isso, que vocês podem estar se perguntando, né, que é muito difícil fazer tudo isso, é um fluxo muito grande, às vezes quando o varejo vai mais para o P, para o G, ele tem muito fluxo de informação, é que a gente pode fazer essa criação massiva. Então, a gente pode preencher ações em grande escala,
se elas vão ter o mesmo tipo de informação, elas vão se repetir em todas essas ações, e também na parte de áreas. Então, se você está abrindo uma loja nova, ou 2, 3 lojas novas, e sabe que vão ter 20 pontas de gôndola, 30 ilhas, você pode fazer isso em um clique só e vai abrir todas essas áreas para você na nossa criação em massa. É um ponto de agilidade e autonomia para o varejo que a gente achou bem importante trazer nesse momento. Aí a gente tem a nossa próxima tela aqui, que é a parte de gestão de atividades. É uma tela que, particularmente, a gente do produto adora. A gente acha ela muito legal. Hoje, como o Armando comentou, no produto a gente já consegue fazer a auditoria dessas atividades, mas agora a gente tenta trazer essa auditoria de uma forma muito mais limpa e muito mais gerenciável dentro do escritório. Então, trazer essa comunicação com o pessoal que está lá no app, lá no chão de loja, trazer uma visualização mais clara, mais limpa, um acompanhamento aqui pela gestão de filtros. Então, a primeira tarefa do meu dia é ver onde é que está dando problema, eu chego aqui e filtro onde está dando problema. E aqui vão aparecer todas as listas de atividades que você tem, que tem algum tipo de barreira ou de obstáculo. E outra novidade muito legal, e o nosso último spoiler, é a relação com a indústria. Nesse momento, a gente começa a trazer uma comunicação direta com a indústria. A indústria vai poder propor, a partir da plataforma de trade, ações para o varejo. Então, a gente vai ter, né, nessa nova versão, uma parte de negociação. A indústria vai vir até vocês com uma proposta, quer uma ponta de gôndola em tal período, você aceita ou não essa nossa proposta. E aí isso já entra automaticamente como uma ação em andamento dentro do teu próprio sistema. E aí, para não me delongar muito, né, eu sei que também é muita coisa, eu quero fazer um convite para vocês. E nesse QR Code, a gente vai para um formulário de interesse em participar dos testes. Como eu falei, o Armando aqui do RedTop, ele já está participando desses testes, ele já está recebendo essas telas com exclusividade, ele já está podendo testar lá na RedTop todas essas funcionalidades que a gente está trazendo. E todos vocês estão convidados também para testar junto com a gente. Então, a partir desse QR Code, vocês preenchem um formulário e a gente vai entrando em contato com cada um para começar a ativar e todo mundo poder opinar, poder usar e poder mostrar para a gente quais são os nossos pontos de melhora a partir de agora. Muito bom. Deixa essa tela aí para o pessoal ir conectando e buscando o QR Code. Queria parabenizar a Smarket pela iniciativa, pela evolução da plataforma. Está muito relacionado ao que eu falei no início, dos 3 pilares sobre menos esforço. Isso nos ajuda a ser mais eficiente e otimizar todo o trabalho que a gente tem para fazer. Então, parabéns aí pela melhoria, né? Acho que isso é muito resultado de ouvir o cliente e trazer novas funcionalidades. Aproveitem, pessoal, para testar. Eu acho que isso é super importante e acho que um ponto importante de ter uma ferramenta aqui é como eu me mostro ou como eu mostro que a área de trade marketing está trazendo resultado, está sendo eficiente, está buscando resultado para o negócio, para o supermercado. Então, acho que essa plataforma pode trazer aqui inputs para vocês, para mostrar também sobre o trabalho de vocês e para mostrar o trabalho que está sendo feito para o supermercado ou para a farmácia, né? Então, parabéns aí. Obrigada, Luísa, pela explicação. Eu queria finalizar aqui agradecendo a todo mundo que ficou até o final. Pessoal, obrigada pela participação. Espero que a gente tenha aqui trazido um pouquinho mais de conhecimento, vocês saiam melhores do que vocês entraram. Esse foi nosso intuito aqui como Neogrid, como Smarket, o Armando e eu. Então, obrigada aí pela participação de todos. Eu acho que a Smarket tem um canal aí aberto para que vocês possam trazer dúvidas e perguntas. A gente vai estar à disposição caso vocês queiram falar depois. E é isso, Armando, obrigada pela participação, foi ótimo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.